Olá, boa tarde, comissão organizadora do evento, o primeiro simpósio gaúcho de grãos orgânicos, participantes do simpósio. Gostaria de agradecer a oportunidade, que a gente teve de poder falar um pouquinho sobre o tema, apresentar um pouco da nossa visão, nossa experiência e, enfim, sobre esse tema que é tão relevante, O colega Jean vai fazer uma fala em relação à parte mais técnica, de manejo mesmo dos grãos, e a mim, Márcio Chaliol, como gerente do Departamento Agrícola da Guebana, me coube essa fala de oportunidades e desafios, que é o que a gente tem vivido diariamente. Então, novamente, obrigado pela oportunidade, espero que o tema, que a apresentação gere uma boa discussão para que a gente possa, no final, fazer um debate aí bastante enriquecedor sobre o tema. Então, em relação às oportunidades, eu gosto muito de trabalhar em cima de alguns conceitos que a gente tem, conceitos bem gerais aí, mas que são extremamente importantes e relacionados para o que a gente trabalha, Então, agricultura e meio ambiente tem uma relação bastante estreita, historicamente, e na produção orgânica isso é muito mais forte, porque nós temos um impacto bastante grande, quando a gente fala em agricultura, mudamos totalmente o ecossistema, deixamos um sistema muito mais simples, com menos espécies, e trabalhamos, logicamente, para evitar os impactos negativos aí, aos recursos naturais, mas a gente tem que ter consciente que tem impacto, então a gente tem uma grande responsabilidade em como fazer agricultura. Em relação à sociedade, também há uma relação, a diretriz muito clara sobre a produção orgânica, A produção orgânica, conceitualmente, ela se dá sobre uma certificação hoje em dia, Cada país tem sua norma nacional, e então a gente vai comentar um pouquinho mais isso no ponto de certificação. Tem até uma fala sobre isso, mas de forma geral, a certificação ela é necessária para que o produto tenha um selo, a partir do processo em que ele foi conduzido como orgânico. E a governança institucional é outro ponto extremamente relevante, que envolve não apenas as empresas privadas, mas também instituições público-privadas, no sentido de a gente ter um compromisso formal, com as leis e normas, para que elas sejam seguidas e a gente possa avançar nesse sentido com a maior transparência possível. Em relação a oportunidades, a gente acredita que uma delas é proporcionar, a gente chegar a um sistema produtivo mais eficiente, E isso na produção orgânica é bastante claro quando a gente trabalha com ferramentas e recursos biológicos, a gente percebe claramente como isso age em prol do sistema, Tem uma sinergia muito grande quando a gente retira as moléculas químicas do processo, Mesmo que alguma coisa esteja permitida para a produção orgânica, como as caudas em geral, cauda sulfocáustica, bordaleza, outras caudas venham a ser permitidas a partir de elementos químicos ou combinação deles, Mas nós vemos que o fato de não termos sidas no ambiente traz uma série de vantagens. Como a gente sabe, quando a gente coloca um controle ali, um agente controlador, inclusive os biológicos também cabe isso, mas especialmente os químicos, eles têm um efeito que, de forma geral, não são muito seletivos, à exceção de alguns específicos, em especial dos biológicos. De forma geral, a gente tem esse controle. Então, em não entrando com o controle, nós temos uma agricultura mais eficiente, porque a gente trabalha em prol do equilíbrio que já existe ali naquela área, Então, a gente trabalhando para não interferir e manter esse equilíbrio. Então, outra oportunidade, ponto relevante é essa análise crítica do sistema que a gente tem.
E a gente vê que os agricultores, especialmente nos últimos anos, que praticam uma agricultura mais sustentável, mesmo que ainda não chegaram ao ponto de serem produtores orgânicos, atingiram um menor custo de produção, justamente por estar constantemente analisando as situações e buscando recursos mais locais, de menor valor, de menor custo, para realmente ter uma produção mais eficiente. Os maiores preços de venda, né, dos grãos aí gerados dessa produção orgânica e os serviços gerados pelo produtor também são valorizados. Então, são pontos que cada vez estão estão sendo mais valorizados diariamente, né? Porque a demanda é crescente realmente por esse tipo de alimento certificado. Maior estabilidade de preços também ao produtor é um ponto relevante, e as parcerias técnico-comerciais cada vez mais sólidas, né? Então, a gente tem hoje empresas assim com bastante história já no mercado, na área de produção de grãos. Uma delas é a própria Guebana, né? Tem completado 20 anos, agora em 2022. Um sistema com maior valor, né? Isso é muito claro quando a gente pensa na visão do consumidor. O consumidor entende o orgânico como algo que traz segurança alimentar, né? Em todo o seu processo, né? E aí culmina com um produto, né? Produto de maior qualidade, sem resíduos em especial. Mas também a gente tem que pensar sempre na questão ambiental, né? Então, quando a gente pensa em crise ambiental, a gente sabe que um dos pontos é realmente uma agricultura bastante predatória, que aconteceu em alguns momentos em várias partes do mundo, e que veio evoluindo através do plantio direto, do controle biológico para uma agricultura conservacionista ou sustentável. Então, ainda não é um passo até orgânico, mas é um processo que vai em direção ao orgânico, e o orgânico acaba sendo muitas vezes o farol, digamos assim, acaba sendo o objetivo final, né, desse processo todo. Orgânico e agroecológico, né? A crítica, então, sobre empreendimentos e instituições gerou, né, esse conceito, digamos assim, de ESG, né? Que em inglês seria meio ambiente, sustentabilidade, a parte social, digamos assim, e governança. Então, é o que a gente conversava antes, né? A gente já tem isso bastante intrínseco, né, como trabalho dentro dos orgânicos, e então para a gente é um pouco de algo que já vinha sendo feito pelos produtores orgânicos, pelas empresas aí, pelo setor como um todo. E a pandemia e os efeitos climáticos aceleraram mais esse processo de conscientização. Isso também tem bastante claro, né? Então, ainda em relação às oportunidades, então, através das normas em si, se a gente entender as normas, a gente tem algo muito claro em termos das diretrizes, o que você quer alcançar com essas normas. Então, facilitou bastante para o produtor orgânico quando as legislações evoluíram, né, e vieram a ser publicadas por cada país depois de muita discussão. E isso se aplica tanto às normas governamentais, que são, de forma geral, tem um entendimento mais amplo, né? E algumas normas específicas, privadas, aí, que também são interessantes e ganham espaço, né? Tem seu espaço. Algumas normas ambientais também, a gente trabalha muito com a RTRS, né? Uma norma bastante conhecida, né? Mas aí tem Proterra e outras mais da área florestal, como a FSC e o Rainforest, né? Também a questão das normas de comércio justo. Aí nós trabalhamos como Guebana com Far for Life há um bom tempo, Flow já há mais anos ainda. E tem normas também públicas aí, como a da agricultura familiar, que é bastante conhecida aí, muitos que não tem a ver com produção orgânica necessariamente, mas é uma norma para tentar valorizar um pouquinho mais a produção e vai no sentido também do orgânico, né? As oportunidades também são um relacionamento maior entre produtor e cliente, então isso se dá por uma comunicação permanente, a gente sempre colocando claramente, francamente, para o cliente final
que não é um processo simples, demanda uma consciência maior, uma atenção maior, demanda o agricultor e o próprio técnico serem mais profissionais do que fazem, né? Porque a gente não temos pacotes, não temos receita no orgânico, temos que trabalhar muito mais entendendo os processos de forma geral, entendendo o sistema para poder atuar de forma ou preventiva ou com estratégias diferenciadas de ação, né? E de outro lado também exige uma confiança mútua entre todos os atores para que isso realmente funcione, né? E a gente consiga atingir esses objetivos comuns. E aí um ponto que eu coloco também sempre o tempo e as dificuldades ao longo desse tempo, né? Que só vão ser superadas realmente com um grau de experiência, com apoio, né, de toda a cadeia para que ela esteja envolvida. Então, alguns dados gerais em termos de produtividade no mundo, o número de produtores, então são milhões de produtores orgânicos, né? Todo ano esse número cresce, né? Então, a gente vê que é um mercado muito grande, tanto o mercado consumidor quanto o número de produtores. E eu gosto muito de mostrar um pouquinho, até para comentar, para que as pessoas busquem na fonte, né? Mas existe esse FIBEL, que é uma fundação suíço-alemã, né? Que computa, né? Que busca e computa todos esses dados para apresentá-los de forma bem didática. Então, isso tudo é público e podem acessar lá. Dados do Brasil não se tem muita informação, tanto no FIBEL quanto no Ministério da Agricultura aqui não encontramos. Quem trabalha com alguma informação mais de mercado, mais geral, é o Organis, né? Que é uma instituição, digamos assim, que representa empresas e produtores que fazem um papel bem interessante. Então, dados gerais aí de produção, né? A gente vê que alguns países têm uma área de cultivo de orgânico bem maior que outros, mas de forma geral a área orgânica ainda é pequena, embora ela cresça a percentuais altos em alguns países, não é um crescimento ainda lento, né? Muito aquém do que a gente acha que seria possível se tivéssemos mais investimento em pesquisa e tecnologias, né? Então, bom, eu vou passar um pouquinho essa questão dos dados aqui, porque são aspectos mais gerais. Ainda como os desafios, a gente vê como é necessário, né, ter uma política pública para incentivar a produção tanto do agricultor quanto industrial, né? E isso é o diferencial entre os países que desenvolveram, todos eles invariavelmente tiveram esse investimento no setor produtivo, né? Para fazer dele, por um momento, pelo menos mais vantajoso, mais estimulado em relação ao sistema convencional. Depois, em relação à logística e comercialização, também ainda é uma cadeia bastante ineficiente. Essa melhoria a gente acha que só vai vir com mais escala, né, com maior participação do setor convencional, do setor orgânico sobre o convencional. E aí a avaliação dos impactos socioambientais também, que existem poucas avaliações, especialmente que elas cheguem até os órgãos públicos, né, para que consigam fazer política justamente para incentivar mais orgânico em detrimento do convencional, porque o impacto ambiental nosso tende a ser muito pequeno, né, e o social é positivo, enquanto o convencional é justamente o contrário, né. E aí incentiva o consumo, né, também através de taxações e outras estratégias fiscais ou de consumo. Então, o que a gente faz e como faz, né? Então, decidimos, né, como Gebana, aqui como empresa, como associação Gebana Brasil Solidária, que a gente precisava desenvolver o sistema de produção orgânica de grãos, que a gente chama de SPDO. E aí, nesse sentido, a gente vem há mais de 10 anos com essa visão de que precisamos criar um caminho para isso, né? Inicialmente, foram poucos os pesquisadores que nos abraçaram, mas ao menos quase todos nos deram ouvidos,
E a partir dali nós fomos criando relações que eu vou comentar um pouquinho mais a seguir e que estão fazendo, acho que a produção ficar um pouco mais fácil, né? Um pouco mais clara para os agricultores, com mais ferramentas de controle, de manejo. Então, um deles são as cultivares, adaptadas ao manejo orgânico. Isso vale para soja, para o milho, para a aveia branca, trigo, enfim, todas as culturas, feijões. Ele tem a cultivares com maior rusticidade para evitar justamente esses manejos, né, indesejados, né, com tanta frequência, e o próprio dano que tem trazido essas pragas, doenças ou ervas daninhas invasoras. Plantas invasoras, né, ou espontâneas também. Implementos e máquinas agrícolas também é um ponto que temos trabalhado bastante para desenvolver, ora por conta própria, ora em parceria com empresas terceiras ou instituições de pesquisa. Equipes capacitadas também são um desafio, porque nós não temos historicamente uma formação em produção orgânica capaz de fazer frente a isso, né? Hoje tem alguns cursos de agroecologia, mas são um pouco mais estritos, né, na sua formação. E redes integradas de pesquisadores, extensionistas e agricultores, então, que a gente sempre tenta promover. Já comentamos um pouco. Então, a Guebana, ela tem sua origem na Suíça, né, mas tem aí uma unidade na Holanda que faz a parte de importação e, basicamente, os produtos eles são direcionados para esses dois países, né, mas são procedentes da África, do Brasil e do Paraguai. Então, essas são as unidades da Guebana e é impressionante, assim, como a Guebana tem impacto em alguns locais muito grande. Por exemplo, Togo, são aproximadamente 4.500 famílias de agricultores que trabalham só com produção orgânica. Vai desde soja, manga, castanhas. Então, é um trabalho muito, muito interessante pela amplitude que ele tem, né? E no Brasil estamos desde 2002, através de uma empresa que havia no local, a Guebana era cliente, e depois decidiu operar, digamos assim, trabalhar diretamente com os agricultores para entender melhor as demandas e fazer um trabalho mais técnico. A partir daí desenvolvemos 6 unidades parceiras no sul do Brasil, São Paulo, né, Goiás e Paraguai, e temos uma filial já há 2 para 3 anos em Campo Largo para o processamento de soja e também para a parte do e-commerce. Nossa razão social é Cataratas do Iguaçu. A visão é que a agricultura orgânica gera valores econômicos, sociais e ecológicos, e a gente acredita fortemente que isso deve ser valorizado pelo mercado, né? Pode ser valorizado, para que os produtores se motivem a ampliar justamente essa produção, né? E aí nossa missão é de apoiar os agricultores nesse processo de transição e conversão das propriedades, desenvolvendo produtos sustentáveis e economicamente viáveis. A trajetória, então, a gente começou nos anos 70 com a questão de frutas na Europa, né? Discutindo o que era sustentável. Depois, aí tivemos a expansão, digamos assim, da atuação da Guebana fora, né? Com grupos de produtores desfavorecidos, digamos assim, com dificuldade de produção. Até que no início dos anos 2000, a Guebana começou a trabalhar com produtores do Brasil, através de uma empresa local. E aí começou a realmente desenvolver mais, né, o trabalho de grãos. E especificamente aqui foi toda uma evolução que houve, inicialmente com soja, depois com mais grãos. E hoje a gente vê um mercado muito grande. Então, a Guebana, o que tiver de grãos, a gente consegue fazer a aquisição, a compra, né, para agregar valor e, enfim, gerar esse mercado trabalhar nesse mercado que é tão grande, né? E hoje a gente combina aí com todo um processo de inovação, digamos assim, e de maiores ferramentas de manejo para justamente facilitar o trabalho do produtor. Então, temos tanto a Guebana Tech, né, que nós desenvolvemos, criamos aí para ter uma assistência melhor ao produtor e viabilizar a produção orgânica, quanto o sistema de plantio direto orgânico, que é um grupo de trabalho de pesquisadores e extensionistas voltado para desenvolver um sistema de
plantio direto orgânico mesmo, né? Através de manejo e de ferramentas. Como a gente faz? Então, a gente buscamos muito a agregação de valor, né, aos produtos. Então, mostrar ao agricultor, ao consumidor, de que aquele processo é algo diferenciado e muito mais difícil de se fazer, mas que é possível e que ele tem que ter um valor maior do que o outro produto, e que isso chegue ao produtor rural. Para isso, a gente tem que certificar, temos esse caminho, né, e a busca de qualidade, e também um trabalho grande nessa parte de pesquisa e desenvolvimento do sistema, né? Então, como a gente comentava antes, desde máquinas, insumos, manejos e a parte industrial também, e depois no sentido da assistência técnica que realmente precisa ser altamente capacitada e capaz de fazer o trabalho necessário, né? Então, trabalhamos em cima de uma equipe técnica orientada exclusivamente à produção orgânica dos grãos, e aí apoiamos desde a conversão, a transição de todo o processo, né, e certificação das propriedades. Então, em alguns casos, fazemos trabalho mais diretamente, outro um pouco menos, mas o importante é viabilizar esse processo completo. E aí, temos uma equipe de P&D interna, mas também vários parceiros, né, para essas linhas que são mais específicas, aí, como máquinas e insumos. Importante termos um ambiente de troca, né, de experiências entre agricultores, para que a informação não fique retida somente com a pesquisa ou conosco, né, isso tem que ser bastante fluido e que os produtores tenham condições de validar isso a campo, né. Complementar a isso também fazemos as capacitações técnicas, tanto para a equipe quanto para agricultores. Fazem 3 anos esse é o último projeto que a gente trabalhou, né? Com o apoio de um banco alemão, que é para desenvolver e transferir tecnologias de produção orgânica para produtores rurais. Então, trabalho coordenado pela Gebana, mas conduzido aí pela UTF, né, pela Universidade Tecnológica Federal de Dois Vizinhos, a Unioeste, Rondon, Campus Rondon, tem um CVT, e a UEMP, que é relacionada aí à UNEAT, né, que é o Núcleo de Extensão em Tecnologias Agrícolas lá de Bandeirantes. Então, para concluir, pessoal, uma fala bastante objetiva em função do formato do evento. Deixo aqui meus contatos, né? Pessoais, tem nosso Instagram aí para quem quiser acessar e conhecer um pouco mais do trabalho da Gebana, da Via Gebana Tech. Tem também um canal de YouTube da Gebana Brasil, onde a gente posta cursos e conteúdos relevantes, de maior duração, mais longos. E depois um link para para o agricultor que quiser nos procurar, tiver interesse em ser um parceiro de produção, né? E possa nos procurar aqui. Deixo um abraço e fico à disposição para mais discussões.